A minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. E aí, quando eu tinha 7 anos, o meu pai casou de novo. Ele casou com uma mulher bem mais nova que ele. Só que esse nunca foi o problema. Pra falar a verdade, nós duas tínhamos uma relação bem tranquila, bem amigável. Eu não vou negar, ela toda a vida me tratou muito bem. Só que quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a perceber que a minha madrasta, ela era muito pra frente, porque a gente saía muito, sabe? Eu, ela e o meu pai, a gente ia muito em festa, em barzinho, e vira e mexe, eu pegava ela numa situação o mínimo estranha. Eu nunca falei nada porque, pra falar a verdade, o meu pai não era um exemplo de fidelidade. Então é aquele ditado, né? Chifre trocado não dói. Só que o maior problema foi quando eu comecei a namorar o Danilo. Eu tava com 16 anos na época. O meu pai já conhecia toda a família do Danilo, tipo, já tinha tempos. Então, depois que a gente passou a namorar, as nossas famílias meio que se uniu. A gente passou a fazer tudo junto, a sair junto, acampar, ir pra festa, ir almoçar, jantar na casa um dos outros, sabe? Tipo, a gente virou, bem dizer, uma família só. E o meu sogro, o pai do Danilo, ele é uma pessoa assim muito brincalhona pra cima, que gosta de estar fazendo as pessoas sempre rir. E nessa época, ele tava jovem e tava bonitão ainda, sabe? E aí eu comecei a meio que notar que a minha madrasta tava dando mole pra ele. Sabe quando você percebe que aquelas brincadeiras não é só brincadeira mais, que tem um fiozinho de verdade? Então, eu comecei a notar e aquilo me incomodava demais e os dois brincavam só apalpando, só pegando um no outro. E eu não sei se o meu pai não percebia ou se ele só fingia que não percebia para viver melhor, né? Eu sei que me incomodava demais. E o tempo ia passando e os dois naquela vergonhice deles e eu quieta na minha, porque pegar alguma coisa assim de fato, eu nunca tinha pegado, né? E a mãe do Danilo, coitada, ela é uma pessoa que não vê maldade em ninguém, sabe? Ela é aquele tipo de gente que fala assim, não, mas vê pra esse lado, porque ela sempre quer ver o lado bom das pessoas. Então foi por ela que eu fiz o que eu fiz. A avó do Danilo, ela mora na roça, mãe da mãe dele. E aí um dia a gente combinou de ir todo mundo pra lá pra poder fazer pamonha. A minha madrasta tava no meio, claro, né? Ela não perdia um flash, fosse alguma festa, qualquer coisa, ela tava no meio. E aí a gente levantou bem de madrugada, porque a roça dela é longe e a gente foi. Chegou lá, fizemos almoço, fizemos pamonha e sabe, né? Pamonhada faz uma bagunça que só. E era muita gente, tava todos os tios do Danilo, as tias, primo, muita gente mesmo, pessoal da nossa família. Quando a gente terminou de fazer as pamonhas, a mãe do Danilo foi deitar, não só ela, a mãe do Danilo e mais algumas pessoas. Porque, como eu disse, a gente levantou de madrugada pra ir, então tava todo mundo muito cansado. E o pessoal que era mais jovem, digamos assim, eu, as primas do Danilo, ficou organizando aquela bagunça pra depois, mais tarde, a gente ir pro riacho. Porque perto da casa da avó do Danilo tem um riacho que é a coisa mais linda do mundo. Perto assim, da casa da avó do Danilo até esse riacho tem que ir de carro. E aí, sabe, tava todo mundo ali limpando, varrendo, lavando e combinando. Na hora que a gente terminar aqui, mais tarde um pouco, vamos todo mundo pro riacho. No meio daquela bagunça, no meio daquele tanto de gente, daquele vucu-vucu, eu senti falta da minha madrasta. Falei assim, será que minha madrasta foi deitar também? Porque o meu pai tinha deitado. Então eu fui lá no quarto ver. E ela não tinha deitado. Aproveitei e passei no quarto que a minha sogra estava deitada e meu sogro também não estava lá e não estava junto com a gente limpando. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, esses dois safados tá aprontando. E o pior, que eu já tinha dividido isso com o Danilo antes, sabe? Já tinha falado que eu desconfiava, que os dois tinham um caso. Só que o Danilo falou pra mim que não era pra me intrometer, era pra eu deixar pra lá, que eles mesmos resolviam. Inclusive, nesse dia que eu contei, ele falou isso, a gente até brigou. Porque eu falei assim, o Danilo tá passando pano pra traição. E aí, voltando o dia da pamonha, né? Fiquei intrigada, pensei assim, vou no riacho procurar os dois. E como eu disse, o riacho para ir a pé não é perto, mas eu tava intrigada demais para me preocupar com distância. Então saí caladinha, aproveitei que o Danilo tava ali intertido conversando com os tios dele, né? E fui. E andei, aquele solzão rachando a cabeça. E eu só pensando comigo assim, se eu pegar aqueles dois safados juntos, eles vão ver comigo. E aí quando eu tava chegando perto do riacho, eu comecei a descer assim bem devagar, sabe? Tomando cuidado para eles não me ouvir caso eles estivessem lá.
Quando eu cheguei assim um pouco perto, eu já vi que ele estava. Aí eu me aproximei mais e escondi de trás de uma toceira de capim e consegui ver. Estavam os dois lá, completamente sem roupa, fazendo aquilo na beira do riacho. Olha, eu pensei assim, tem que ser muita cara de pau, porque tá certo que não é tão perto da casa, mas ele sabia que todo mundo tava combinando para descer para lá, e mesmo assim eles foi na frente para poder fazer sem vergonhice. O pai do Danilo nem se preocupar que ele estava na casa da família da mulher dele, então assim, foi muita cachorrada. Eu comecei a tirar foto, tirei bastante foto dos dois ali fazendo aquelas coisas. Quando eu terminei de tirar as fotos que eu queria, eu peguei e apareci para os dois e comecei a xingar, comecei a falar que eles não tinham vergonha na cara, sabe? Virei as costas, né? E comecei a caminhar para poder voltar para a casa da avó. Nisso, o meu sogro começou a vestir as calças assim rapidão e veio correndo atrás de mim. Começou a pedir pelo amor de Deus para eu não contar para ninguém, porque os tios da mulher dele estavam lá e eles eram tudo nervosos, ia dar confusão. E eu virei para ele com a cara mais irônica do mundo, falei assim, não, pode ficar tranquilo, eu não vou contar pra ninguém, minha boca é um túmulo, no maior deboche. E continuei caminhando de volta, e continuei caminhando, e aquele caminho parece que não chegava, sabe? Só porque eu tava com ódio e com pressa. Quando eu cheguei na casa da avó, entrei direto pro quarto e fui mostrar as fotos pra mãe do Danilo. E foi um barraco danado, foi dito e certo. Meu pai começou a cair no braço com o pai dele, os tios dele entrou no meio, e aí o Danilo começou a brigar comigo, falou assim que se saísse morte ali, a culpa ia ser minha, e eu fiquei até meio que arrependida. Eu realmente poderia ter esperado, né, porque teve um tio do Danilo que saiu bem machucado, sabe, dessa confusão. Mas eu tava com tanta raiva, eu tava tão cansada de ver a cachorrada dos dois, que eu não consegui me segurar com aquelas fotos na mão, sabe? E aí depois daquele dia a minha sogra se separou de vez do marido dela, eles nunca mais voltaram. O meu pai passou uma semaninha fora de casa, depois voltou para minha madrasta e alguns meses depois eu também me separei do Danilo, porque depois daquilo, a gente passou a brigar demais, porque ele ficava defendendo o pai dele, querendo justificar o porquê que o pai dele fez aquilo. E eu pensei assim, poxa, se ele passa pano pro pai traindo a própria mãe, imagina só o que ele não faz comigo, né? Então, tipo, separei de vez também. Naquela época, eu e a minha madrasta ficou sem se falar um tempo, mas hoje em dia a nossa relação é normal. Eu resolvi não ficar com raiva dela, sabe por quê? Porque meu pai, que foi traído, perdoou e ainda ficou contra mim na época, então por que que eu ia continuar ficando com raiva dela, né? Deixei pra lá. Enfim, deixei pra lá. Só que eu casei de novo e eu tomei tanto trauma daquilo que eu nunca quis misturar as nossas famílias, sabe? Eu sei que hoje em dia ela é bem mais velha, ela já não é tão jovem mais, só que mesmo assim eu não confio de novo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nem sei se o áudio dessa história vai prestar, porque infelizmente os meus vizinhos estão com sono numa altura. Eu espero, né, que eu tenha conseguido passar essa história pra vocês da forma que eu recebi. E, gente, que barraco danado, hein? Olha, eu entendo essa mulher, né, hoje em dia deve ser uma mulher que passou muitos anos, não querer reunir a família de novo. Eu também teria ficado traumatizada. E é isso, né? Eu acho que ela fez certo. Eu acho sim, eu penso como ela pensava, que se o marido ficou defendendo tanto o pai, tá fazendo aquilo com a mãe dele, então é porque ele acha certo e com certeza ele também faria com ela, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Gente, eu quero perguntar uma coisinha aqui pra vocês. O nosso canal tá na contagem regressiva para bater os 100k e eu tô querendo organizar uma coisa bem especial pra gente comemorar. Tô pensando em fazer uma live, né, na semana que a gente bater 100k, marcar a live pro final de semana e fazer uma live aberta aqui pra gente conversar coisas aleatórias, pra eu poder responder vocês. O que é que vocês acham, hein? Se eu marcar essa live, se eu fizer, vocês vão assistir? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa opiniões aqui, o que a gente faz para comemorar os 100k, tá? E deixe seu joinha também, porque ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito, ative o sininho Ativa o sininho pro YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha. Eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal,
é nesse meio que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau! Fui!